Olá pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje vamos para mais uma live com nossa convidada especial aí, a psicóloga Silvia. Olá, hoje estaremos abordando o assunto. Olá, tudo Oi, bem? tudo bem? Bem, graças a Deus. Você? Bem, graças a Deus. Ó, o pessoal entrando na live. Vamos assinar aqui para o pessoal. Boa noite. Para quem está chegando agora, iremos abordar um assunto um pouquinho forte, mas importante, né? Que é o mês Setembro Amarelo, né? Prevenção contra suicídio. E temos uma convidada especial, que é a nossa querida Silvia. Fala um pouquinho de você. Boa noite para todos. Meu nome é Silvia Cristina, sou casada, tenho uma filha com 14 anos, Alice Raquel. Sou psicóloga clínica e sou também boa alinhadora. Então, tem um tempinho que a gente está trabalhando com comportamento humano. É muito gratificante e quero te agradecer muito pela oportunidade de estar falando com você. Eu que agradeço aceitar o convite aí, é, de falar sobre esse assunto. É um assunto bem que as pessoas têm medo, né, de comentar, porque envolvem até de repente, no último caso, um óbito, né? Então, quando a gente vai falar de qualquer assunto que está a morte relacionada, a gente tem um tabu e não querer falar. Mas nesse caso a gente precisa falar bastante. Ele entra bastante também como uma prevenção, né? Quanto mais falar, quanto mais instruir, mais as pessoas vão saber o que fazer e por que fazer, né? Então tem que ser falado bastante, sim, em todas as oportunidades. É verdade. E como que podemos identificar uma pessoa assim com alguma depressão, com um indício dessa doença? Você falou bem, a depressão ela é uma doença, ela não tem perfil de pessoas, ela pode ser cometida por rico, pobre, alto, baixo, poder social de qualquer tamanho, poder econômico, né? E isso é uma doença da alma, né? Ela vem instigada pelos teus conflitos internos, não é nada externo. Então, por isso que não tem idade, não tem etnia, não tem grau econômico, de acordo com, com aquilo que você viveu na tua vida, é que de repente, mais para frente, você vai ter um gatilho que vai adicionar isso, vai acionar isso e vai mostrar que você está precisando conversar um pouco, falar um pouco com um especialista de preferência, né? Que amigo não é especialista, e se cuidar, porque as pessoas acham que psicologia e psiquiatria é coisa para quem está tá fora, né? Não, e não é. A gente precisa, todo mundo precisa de ter uma pessoa para estar conversando, para estar expondo as suas dores, que a gente precisa muito de expor o que a gente tem guardado e não conseguiu falar. Porque mais tarde, isso vai vir como um sintoma. Né? Então, todo sintoma está dando um alerta que algo de errado tem dentro de você. Não digo nem errado, vou até ratificar. Algo que precisa ser trabalhado, algo que precisa ser ressignificado. Vou ter que colocar um foninho aqui para poder ouvir um pouquinho, que acho que meu som tá um pouquinho baixo. Prontinho. Deixa eu passar o período para trás. Pois é, e é um pouco doloroso até falar sobre esse assunto, porque é algo que a pessoa, a gente tem vezes que nem identificamos com a pessoa com depressão.
Sim, porque as pessoas confundem muito depressão com tristeza, né? E são duas coisas muito diferentes, né? A tristeza, ela é necessária, a tristeza, ela liberta o ser humano, porque todo mundo precisa de um tempo para si. E quando vem uma tristeza, seja lá por qual motivo for, que toda tristeza tem um objeto real. Eu estou triste porque eu terminei com o namorado, eu estou triste porque eu fui demitida. Então a gente sabe o motivo da tristeza. E com a depressão, não. Na depressão são acúmulos de conflitos que a gente teve na nossa vida, conflitos de sentido de perca, seja ela qual for, que vão sendo registrados, e mais tarde, quando o cérebro não aguenta mais, porque toda a situação que é similar com aquilo que você passou, o teu cérebro vai registrar e vai te dar um sinal. E quando ele não aguenta mais ser registrado, ele vem para os sintomas. E é onde a gente precisa estar sendo ajudado. E hoje a sociedade vê alguém chorando é motivo de fraqueza, né? Os próprios pais falam, não chore, engole esse choro, né? Então a gente somos ensinados. É isso, falar para o filho engolir o choro ou calar a boca, não. Não tem que engolir choro nenhum. É um mal imenso que está fazendo. A gente somos educados de uma maneira errada, né? E acaba prejudicando sem intenção ou a pessoa no futuro, né? Não, com certeza. Esse mês de setembro que está se findando, né? Ele é registrado como mês da prevenção do suicídio. Ele surgiu em 1994, lá nos Estados Unidos, né? Com um rapaz que suicidou e os pais dele, em maneira de protesto, até de uma homenagem, a fitinha amarela. Por que amarela? Muito que essa fitinha amarela veio também um cartãozinho, né? E por que o amarelo? Porque esse jovem ele tinha um carro amarelo. Então, em homenagem ao filho, os pais colocaram essa cor amarela, né? Só que a prevenção, ela está registrada como no mês de setembro. Porém, os órgãos que montou essa associação, esse grupo de prevenção, eles trabalham o ano inteiro em cima disso, né? Que é a Associação da Psiquiatria, do CVV. Então, eles trabalham o ano todo. Porém, como tem o dia de tudo, né? Tem um dia aí do suicídio, mas não quer dizer que só se fala em suicídio ou só tem que prestar atenção na depressão que acarreta um suicídio no mês de setembro para poder fazer alguma coisa. Durante o ano inteiro, né? Inclusive, para quem tiver com algum sintoma de depressão ou está com comportamento diferenciado, né? Pode ligar para o CVV. O CVV atende 24 horas, tanto pelo chat quanto por telefone, e é de total confiabilidade. Mais de 4.000 voluntários trabalham nisso para estar te ouvindo, para estar conversando, porque todos nós precisamos conversar, falar daquilo que aflige, né? Você sufocar o que você sente só vai piorar a sua situação. E aí você começa a somatizar no teu corpo, começa a reagir de uma maneira que vai começando a aparecer vários sintomas, aí você corre para o posto de saúde, você corre para o teu médico, que na realidade essas doenças elas são geradas principalmente pela tua mente, né? Não que elas não existam, não, mas a partir dos teus conflitos emocionais, né? Então, muita coisa pode ser evitado. Na realidade, a psicologia teria que ter um acesso maior pela rede pública, né? Porque todo mundo precisa. Até mesmo para vencer o preconceito de, eu não vou procurar um psicólogo porque eu não sou uma pessoa doida, né? Porque hoje em dia, infelizmente, existe muito preconceito ainda em pleno século XXI nessa questão, né? Sim, bastante. Ou acham que é coisa para rico, ou é para gente doida, né? Não tem nada a ver com isso. São conflitos emocionais, são conflitos da alma, são problemas que a gente não conseguiu resolver quando tinha que ser resolvido. Então, o psicólogo vai te ajudar. E também tem que ter bastante coragem, porque é um local onde você vai se perceber, você vai se conhecer, e nem todo mundo tem coragem de saber quem realmente é, né? Então, É verdade. autossabotagem, isso aí, né? Para que eu vou ver, para que eu vou fazer? Deixa quietinho lá. Mas aí, de uma hora para outra,
acontece algo e não sabe de onde surgiu. Olha, estamos aqui assistindo a live com a gente, o professor Natanael, seja muito bem-vindo. Quero agradecer a presença aí na nossa live da sexóloga Janaína Santos, ela também está presente, muito obrigada. E hoje o número para entrar em contato, se eu não me engano, é 188, né? Para caso quiser conversar. Isso, é 24 horas por dia. Para aquelas pessoas que são mais espertas na tecnologia, né? Tem o chat também, o chat para vocês estarem conversando. E é algo que a gente tem que divulgar muito, porque tem muitas pessoas que precisam conversar, tem vergonha de conversar, de falar. Às Não vezes não precisa tem. se identificar, viu, gente? É anônimo, tá? Vocês não precisam dar nomes, nem nada. Sim. Por que que a depressão ela vai aparecer? De repente, vamos dar um exemplo aqui. Sabe aquele conflito que você teve lá na tua infância? Vamos voltar lá um pouquinho. Qualquer tipo de conflito com um sentimento de perca, seja ela qual for, que foi impactante para você, ele fica registrado no teu cérebro. E para os médicos da clínica mais tradicional, né, que não acredita muito na psicologia, se eles pedem para você fazer uma neuroimagem, eles vão ver aquilo e vão falar que não é problema nenhum, mesmo porque eles não acreditam e não é na área dele. Mas dentro do bioalinhamento e da psicologia, você consegue saber que aquelas manchinhas que tem no teu cérebro são conflitos que você não conseguiu resolver e está empurrando com a barriga. Né? Então é muito fácil você colocar um pano por cima e vai indo, vai como dá. E depois você vê isso na tua saúde, vai aparecer um sintoma que você acha que você está com esse sintoma porque, meu pai tinha, minha mãe tinha, então também eu vou ter. E não, né? A genética, ela muda de acordo com o ambiente que você vive, de acordo com a forma como você recebe, principalmente os conflitos da sua vida. Então, a genética, ela não é decisiva, né? Ela é só um direcionamento. Você pode mudar o teu comportamento o tempo inteiro. Então, para nós, por exemplo, meu filho, minha filha, ela não necessariamente pode me puxar, mas aquilo que não ficar bom para ela, dentro da saúde dela, dentro do parecer dela, ela pode modificar a partir do momento que ela consegue perceber todos os conflitos que ela tem, todos os problemas que chegam até ela, de uma maneira diferente. E com isso, ela vai evitar muitos problemas de saúde mental. Entendi. E como nós podemos ajudar alguma pessoa, como nós falamos um pouco como identificar a pessoa, né? Como podemos ajudar? Então, a primeira coisa, a gente tem que observar o comportamento dessa pessoa. Porque as pessoas acham que depressão é aquela pessoa cabisbaixa, triste, como eu falei no começo. Tristeza não é sinônimo de depressão. Pessoas também cristãs, que nem eu sou, ou católica, seja qual for a religião que for, mas eu tenho uma espiritualidade super elevada, né? Então eu não admito ter uma depressão. Isso não tem nada a ver, porque depressão não é falta de fé, são conflitos da alma que a gente precisa estar resolvendo. Então, não é porque eu estou dentro da igreja ou dentro do meu centro, seja lá onde for, todo dia, que eu não vou ter depressão. Eu vou ter sim. Eu sou um ser humano em elevação diária. Então, eu tenho que observar, sim, o comportamento, seja lá de quem for. A depressão, por exemplo, uma pessoa, de repente, muito falante, muito alegre, muito isso, muito para cima. Você nunca vai imaginar que uma pessoa dessa possa ter depressão. Daí, de repente, ela está deprimida, assim. Que é mais dentro, né, do meu contexto. Por exemplo, o pastor Cláudio Duarte, né, para quem é da linha cristã, conhece ele muito bem, é um pastor super animado, um pastor que brinca para falar dos problemas, né? Quem diria que um homem daquele ia ser depressivo? E ele é. Muitos humoristas são depressivos. O padre Marcelo Rossi também, né? Então, isso não é questão de fé, são de conflitos, né? São de impactos que você recebeu da vida e não conseguiu lidar com ele direito e deixou ele quietinho lá. Só que tem uma hora que ele volta, porque o cérebro registra tudo, né? Você pode não querer lembrar do que aconteceu, mas o teu cérebro está tudo guardadinho lá no teu inconsciente. E uma hora ou outra... Então, se uma pessoa está muito alegre,
não ache que ela, de repente, não esteja deprimida, porque ela é. Tem vários tipos de depressão. Tem aquela que a pessoa, por exemplo, uma depressão com uma pessoa que tem um transtorno de bipolaridade. Um dia, ela está na cama, está fechada, não quer fazer nada. No mesmo dia, de repente, ela já pode se levantar, vai para o shopping, se arruma, vai fazer compra, né? Está saltitante. Então, são humores diferenciados na mesma pessoa e ela é uma pessoa depressiva também. Sabe aquela... tem um tipo de depressão também que se chama a distímica. Se confunde muito com a personalidade da pessoa. Sabe aquelas pessoas muito implicantes, muito chatas, muito ranzinza? Sabe aquelas pessoas que não conseguem, por exemplo, quando tem netos ou filhos pequenos, não conseguem nem brincar com os filhos, tudo acha ruim, tudo implica, acha que é o jeitão da pessoa, e não é, é uma depressão. A depressão, ela não tem um perfil lá. Você pode eu não sei brincar, não gosto. Entendeu? De repente ela é uma pessoa depressiva. Não, não, Silvia, ela sempre foi desse jeito. Sim, de repente, todo o tempo ela foi depressiva e se confunde muito com a personalidade. Então a depressão não tem aquele perfil de pessoa só de cabeça baixa, pessoa amuada, não. De jeito nenhum. Muitos empresários têm depressão e estão aí, depressão, né, de pessoas que não têm o que fazer. De jeito nenhum. Acaba afetando a parte hormonal do corpo, do funcionamento, né, do metabolismo. Eles estão em desequilíbrio, né? Então a gente precisa estar vendo isso como está. Por isso que você precisa tomar uma medicação para que a dopamina, a noradrenalina, enfim, elas precisam estar num nível em equilíbrio, porque se não tiver a sensação de bem-estar, de bom humor, você não vai ter, e você não sabe o que é. Né? Tem muita gente que... Vou voltar lá no exemplo do nosso pastor Cláudio Duarte. Ele, o psiquiatra dele, ele deu o testemunho dele, que ele não sabia o que estava acontecendo com ele. Ele é um homem que tem dinheiro, tem um belo casamento, tem tudo que ele quer, ele tem sucesso, ele é um homem muito espiritual. O que estava acontecendo com ele, que ele estava depressivo? E aí, um conjunto todo de vários profissionais trabalhando, a psicóloga dele, a psicanalista dele, foi ver que como a história dele de vida, na infância dele, ele viveu de casa em casa, ele foi rejeitado pelas pessoas, ele não tinha a casa certa, muita gente não queria ele, maltratava ele. Para quem vê assim, mas tudo bem, não deu nada, ele é um homem bem-sucedido, né? Não afetou em nada. Muito pelo contrário. Às vezes está mascarado, né, pelo sorriso, pelo humor. A psicanalista dele conseguiu identificar que toda vez que saía um membro da igreja dele, ele disse que ele até brincava, né? Não gosta de mim, quer sair, pode sair, não tem, sempre brincando com tudo. Porém, isso começou a afetar. Por que começou a afetar? Porque o cérebro dele registrou que isso era uma rejeição. Como ele foi muito rejeitado na infância dele, cada membro que saía da igreja dele, o cérebro dele registrava como algo que ele já tinha vivido, a rejeição. Então ele falou, não sei por que eu tô. E era simplesmente a rejeição que veio latente. Isso. Porque fica escondido lá, né? E aí quando a gente tá com aquele desequilíbrio, aí já vem, a minha mente batendo. Então acho que eu tô sendo rejeitada. Muitas vezes a pessoa não tem nem consciência disso, precisa realmente de um trabalho terapêutico. E ele foi medicado, ele tomou remédio, que precisa, né? E fez a psicanálise dele, continuou falando da religião a qual ele pertence, as 3 coisas, porque o ser humano, a estrutura dele é corpo, alma e espírito. Então eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso cuidar da minha alma, eu preciso cuidar do meu espírito. A partir do momento que uma dessas partes está em desequilíbrio, eu caio. Né? Então, a gente precisa cuidar nessas 3 estruturas. O ser humano é muito complexo. E como lidar com alguma pessoa que não aceita? Eu não vou procurar ajuda, eu não tenho nada, mas ao conversar você percebe que há necessidade disso. Se for um teu convívio familiar, onde você tem que viver com essa pessoa 24 horas por dia, você tem que procurar, para você aprender como lidar com essa pessoa. Porque quando a gente convive com uma pessoa doente, emocionalmente, a gente é afetado.
Muito. Por que que nas empresas precisam fazer avaliação psicológica? Porque o ambiente afeta a nossa mente, afeta o nosso comportamento. E de onde que vem tudo isso? Do estresse. O estresse não é só aquela pessoa que grita, que berra, não. É um ambiente tenso, né? Então aí já vai gerar uma ansiedade que puxa uma coisa, puxa outra, um problema de comportamento, um problema de emocional, ele nunca vem sozinho. Sempre tem várias outras coisas, né? A gente diz que é uma comorbidade, né? Nunca é um problema só, nunca vem um transtorno só. Então, a gente precisa, se a pessoa não quer, a gente não tem como forçar. A gente tem que ir se tratar, a gente tem que ir fazer, né, vamos dizer, uma psicoterapia para saber como lidar com essa situação. Porque se a pessoa não quer, a gente não tem como estar fazendo Então não é nada. só a pessoa, e sim as pessoas que estão em volta também, seria importante. Principalmente, elas adoecem juntas, né? E não sabe por quê. É um desgaste emocional muito grande. Então, acaba-se casamento, né? Acaba relacionamentos de pais e filhos. Por quê? Porque a pessoa doente, é muito difícil ela aceitar que ela está doente. E falando sobre a parte da sexologia, o parceiro, a parceira entende, ele não me ama mais, então por isso que ele não tá querendo mais nada, nenhuma vida ativa sexual. Mas a pessoa, não é porque ela não quer ter uma vida ativa, às vezes sente alguma dor. Às vezes aquela dor, ela não é uma coisa física, e sim emocional. Com certeza. Então, o vaginismo, ela tem origem não somente na parte fisiológica do corpo, da parte física, mas em si na parte emocional. Sim, é tudo. Nós somos interligados, né? Nada funciona sozinho aqui no nosso corpo. Parece que a gente faz o que quer na hora que quer, mas não é bem assim. É um E pouco geralmente difícil. essa parte, né, sexual abala bastante, porque o parceiro acha que você tem outro, né? Que o que está acontecendo? Ou o problema sou eu? Não, e não é. A pessoa pode estar depressiva e nenhum dos dois sabe que está com uma depressão, né? Porque a energia cai. E não tem como você estar, tipo, falando, 100%. vai, vamos sair, levanta dessa cama, sai desse quarto. Não, porque a pessoa não tem energia para isso. Então, por isso que ela precisa ser medicada sim, para todos os neurotransmissores estarem trabalhando de acordo, para você conseguir reagir e fazer uma terapia e ir para frente, né? Porque se não regular a bioquímica do corpo, não tem como. Porque aí alguns clientes me questionam: Tainá, mas eu usei tal lubrificante e tal, mas a dor ainda continua. Gente, não é normal sentir dor, tá? Mesmo você usando qualquer produto, eu preciso de um lubrificante que seja altamente deslizante. Tudo bem, mas vamos identificar aí qual é o problema, onde você está sentindo dor, porque dor não é normal. Então, aconselho primeiro conversar com uma psicóloga, conversar com o seu ginecologista para ver se é alguma parte externa, alguma parte física e procurar um psicólogo, porque às vezes a origem, como eu falei anteriormente, pode ser sim parte emocional. Então o lubrificante não vai fazer efeito, porque a dor vai continuar lá. Sim, porque a dor, de repente, é na alma, né? Então, a gente tem que descartar todas as hipóteses físicas para você partir para ir para um psicólogo. Você descarta que não tem problema nenhum físico e aí você vai para um psicólogo. Com certeza vai ser detectado, né? Porque um problema não sai num raio-x. Então, não tenham vergonha de procurar um psicólogo, um psiquiatra, gente, porque é extrema importância você ter um diálogo. Ela não tá, o profissional não está ali para te julgar, não está para te medir. Você deveria fazer isso. Não, eles vão te ajudar a encontrar o caminho, né? Que você tem que. Você mesmo vai encontrar esse caminho, né? Sim, é a pessoa, o psicólogo, ele não vai interferir na tua vida, vai só te mostrar o que está acontecendo e quem vai ter que reagir e tomar uma decisão é você mesmo, né? Porque às vezes a pessoa própria não consegue se levantar ela sozinha. Mas vendo as pessoas ao redor, procurando ajuda, vendo a melhora da pessoa, a pessoa, olha, nossa, realmente para aquela pessoa fez efeito, está ajudando muito.
eu acho que eu também devo procurar, né? Quero me melhorar, então a gente tem que procurar a nossa melhor versão todos os dias. Então, é, você que tem uma pessoa que está resistente, que não quer procurar ajuda, não, imagina, eu não tenho nada. Vai você, pode ir lá, como a nossa Silvia falou, vai procurar ajuda, que você vai ver como vai melhorar o seu ambiente onde você vive, seja ele profissional, seja ele na sua família, na sua casa. Com certeza, todo mundo precisa dessa ajuda, desse auxílio, não tem que sentir vergonha, porque todo ser humano é dependente, não tem aquele que consiga viver sozinho ou se resolver sozinho, não tem como. Principalmente quando é um caso de depressão, que a pessoa não tem energia, não tem força. Um dos sintomas mais que tem em todos os tipos de depressão é quando você perde o sentido, perde a vontade de fazer as coisas que você fazia, né? Então, isso é um alerta bem grande. É uma linha muito tênue nesses sintomas, por isso tem que ser um médico, né, na área da psiquiatria para estar te auxiliando, e nem nós, psicólogos, né, podemos dar um diagnóstico, nós damos uma hipótese diagnóstica, né? Então, você tem que ir no psiquiatra, porque dentro do procedimento deles, da associação dos médicos, né, eles têm um procedimento qual ele vai juntar uma gama de sintomas para dizer que se você está com depressão ou não, ou enfim, não é só falar, eu estou assim, estou com depressão. Não, não é. Pode se confundir muito com o momento difícil que você está vivendo no momento. E não é uma depressão, é uma tristeza. Né? A tristeza, ela tem um objeto porque você está triste. A depressão, necessariamente não. Porém, no convívio, em toda essa agitação que a gente está vivendo na vida, é o esgotamento de um determinado problema que você não está aguentando mais, isso aí pode dar desencadear uma depressão, né? Você está vivendo num ritmo de vida o qual não é aquele que você quer. Sim, você pode desencadear. Por que muitas pessoas, às vezes muito bem-sucedidas, mudam de profissão? Independente de estar dando muito dinheiro ou não, porque não é aquilo que faz bem para ela. Então, por isso que a gente tem que trabalhar principalmente naquilo que a gente gosta, independente do retorno financeiro que aquilo te dá. Mas se aquilo está te dando prazer, está te fazendo bem, você tem que fazer isso, porque, consequentemente, a vida financeira, o retorno financeiro vai vir, né? O sucesso vem depois, né? Naquilo que a gente trabalha, no que gosta. Com Olá, Jaque, tudo bem? Pois é, e é complicado essa parte, né? Bastante, Então, porque é um tabu, as pessoas têm medo de falar, né? Tem medo de ser rotulado, porque a depressão, ela existe desde que mundo é mundo, né? Por exemplo, na antiga Grécia, era conhecido como uma pessoa melancólica, e hoje em dia a gente tem o rótulo de depressiva, né? Então, desde que mundo é mundo, existem esses sintomas de depressão, sim. Antigamente não se falava muito nisso, porque a comunicação também era muito precária e demorava para acontecer. Mas hoje em dia, tudo que até acontece no trabalho é mal visto, né? Aquela pessoa tá fingindo para não vir trabalhar, né? E isso é ruim, Com certeza. porque acaba deixando a pessoa mais ruim, mais mal, sentindo incapacidade total, fazendo isso com a pessoa. Com certeza. Aí entra também, de repente, você pode desencadear uma síndrome do pânico, né? Então, é muitas coisas, uma dando a mão para a outra, né? Então, as pessoas têm que ser respeitadas dentro da sua dor. Por isso que tem que ser um psiquiatra para estar te orientando, mostrando para você o que está acontecendo, para te dar um diagnóstico, você se tratar, se cuidar. Né? Se a palavra se tratar é muito pesada, usa se cuidar. A gente precisa se cuidar. Em todas as Olha, temos uma pergunta aqui da psicóloga Jaque, olha, quais os sintomas de uma criança com depressão? Então, como a depressão ela não tem um perfil exato, você tem que... É até meio estranho para estar falando, né, com a psicóloga.
Mas você tem que observar a mudança de comportamento que ela teve. Não é porque ela está pulando, ela está saltitando, que de repente as pessoas acham até que ela está hiperativa. Mas não é, de repente ela está depressiva sim. Não existe mais esse padrão de que depressão você tem que ficar trancado dentro do quarto. Então você tem que observar a mudança de comportamento dessa criança. Se ela está estudando, como é que ela está na escola? Diminuiu as notas dela? Né? Ela, hoje em dia, se tem a internet, o que ela está postando, o que ela está fazendo, a gente tem que dar ouvido às coisas que as crianças falam. Geralmente a gente não ouve o que as crianças estão falando, é coisa de criança que está falando, não vou ligar. Não, a gente tem que ficar atenta a todas as palavras que elas estão falando para a gente, o comportamento dela, como é que ela está? A gente tem que observar o comportamento, principalmente nas mudanças. Porque às vezes tem criança que fala, como foi seu dia? Hoje muitos pais têm dificuldade devido à correria do dia a dia, perguntar, como foi seu dia, né? Ou vamos brincar hoje, vamos largar um pouquinho o celular, vamos brincar todo mundo. E às vezes as crianças, ela não fala, mas ela sente aquela vontade de brincar, de conversar, só largar tudo que tem por fora e dar atenção principal para a criança, né? Sim, tem que se conversar. A gente costuma ignorar porque é criança. Não, a gente tem que conversar, falar com ela, tentar ter dela o máximo de informação possível. Uma mãe tem que observar o comportamento do filho. Às vezes a criança fez uma birra ali, ou tá uma criança com muita raiva. Deixa pra lá, larga esse menino pra lá. E talvez pode ser até uma depressão, né? Sim, porque tem tipo de depressão que a pessoa fica muito irritada, independente de ser criança ou não. Ela fica mal criada, ela fica irritada, né? Ela fica chata, ela fica birrenta. Então tem que ser observado isso e a duração desse comportamento que ela está tendo, né? Porque de acordo com os sintomas que ela tem que ter uma durabilidade. Então a pessoa que convive com essa criança tem que estar observando o comportamento dela para estar falando assim com o médico, né? Porque às vezes não é malcriação, não. É algo que está afligindo essa criança. Como que está o ambiente que ela está convivendo? O que está acontecendo com ela? Dentro da linha do bioalinhamento e da física quântica, a gente observa também que a energia de pai e mãe é muito na criança. A criança é o para-raio de dentro de uma casa. De repente, a mãe e o pai estão passando por sente toda a energia que está acontecendo naquela casa. Então, sim, ela pode estar depressiva, sim, tem que ser observado, sim. Principalmente se o ambiente onde essa criança vive é tumultuado. Existe muita briga de pai e mãe, enfim, o ambiente vai influenciar bastante. Independente, por exemplo, de 0 a 7 anos, a mãe dessa criança vai lá no Japão, e a criança está morando aqui com a avó. Mas se a mãe não estiver emocionalmente bem, a criança ela vai sentir aonde ela estiver. Né? Isso é dentro da linha da abordagem a qual eu trabalho juntamente com a física quântica. Né? Então, de 7 anos e meio a 14 anos e meio, essa influência já vira para o lado do pai. O pai pode estar trabalhando longe, porém, se o pai não estiver emocionalmente bem, essa criança ela vai sentir. Porque uma pessoa é 50% pai, 50% mãe. Então, independente de onde esse pai ou dessa mãe estiver, essa criança até 14 anos vai estar sentindo, sim, a energia do pai ou da mãe. É por isso que se fala bastante que você tem que ter um pré-natal tranquilo, a mãe, quando está amamentando, tem que estar tranquila. Por quê? Principalmente com a mãe. O cordão umbilical é algo muito forte. Muito forte, que a criança sente tudo. Ela pode não desenvolver no momento, mas depois de um tempo, ela vai passar a sentir, ter alguns sintomas decorrentes daquilo que você estava passando. Então, por isso que toda a tranquilidade da mãe é muito importante. Muito importante. Eu ganhei bebê recentemente, eu li um artigo, na hora de amamentar, a gente não tem que tá mexendo no celular ou outra coisa, a gente precisa deixar o celular de lado, olhar para a criança olho no olho e dar a mamadeira ou o peito, porque é ali que começa a nossa conexão entre mãe e filha, né? Qual artigo que você viu isso? Eu não lembro agora, mas eu andei pesquisando sobre essa conexão, porque eu, quando criança, eu não tive essa conexão com a minha mãe.
Eu fui criada pela minha avó, então quando eu soube que era mãe de uma menina, eu fiquei assim, nossa, e agora, né? O que eu vou fazer? Porque eu não tive esse ensinamento de Na minha casa. palestras eu dizer isso também, né? Na hora de amamentar, a mãe ela não tem que estar vendo televisão, ela não tem que estar dando atenção para ninguém, ela não tem que estar tapando o rosto da criança, não tem que ter essa energia da mãe estar olhando para a criança, mesmo que ela esteja com o olho fechado, ela tem que estar olhando para a criança, porque a hora que ela abrir o olho, ela tem que ver alguém, ela tem que sentir segurança, né? Então essa linha, esse método de amamentar é muito importante, é muito importante. Isso aí vai passar a segurança para o resto da vida da criança. Parece ser algo muito, né, coisa mais boba, mas não é. Aquilo que a gente não conhece também tem uma grande importância, né? Você pode não conhecer, mas isso existe. Existe. Tem algumas tribos, né? Tem algumas culturas, acho que é a indiana, principalmente, quando a mulher ela fica grávida, quando ela entra no trabalho de começar a amamentar, o pai é afastado daquele lugar por uns 2 anos. Por quê? Porque a mãe tem que se dedicar totalmente à criança, né? Não pode ter nada atrapalhando. Então, essa energia, essa sintonia do olhar da mãe com a criança é muito importante. Ou a mãe, ou a pessoa que esteja criando, né? Ah, mas aí eu não vou amamentar, eu vou dar mamadeira, não tem problema algum. Na hora que a criança está se alimentando, ela tem que ter a conexão com aquele que está tomando conta dela. É até engraçado, ela tem 5 meses, né? E o modo dela chamar a atenção é ela tipo, deixa ela um pouquinho ali quietinha no carrinho. Se você não for lá conversar com ela, olhar para ela e conversar, ela grita, grita, grita. Mas aí quando você chega e fala, oi, Manu, que o nome dela é Emanuele. Oi, Manuzinha. Aí ela abre o sorrisão, sabe? É tão legal sentir essa conexão com nossos filhos. Então, nossa, não tem algo que pague isso. Jamais. E depois passa e não volta mais, né? Não tem Passa mais muito ligeiro. ganhar de volta esse tempo, porque já foi. Então, por isso que tem que ser curtido cada tempo, cada fase dos filhos. Tudo Então, é um aprendizado emocional. Tudo tem um porquê. Não é à toa que você tem que amamentar, não é à toa que você tem que cuidar, porque esse é o teu momento de estar cuidando da criança. Daqui um pouco ela vai se virar para o lado do pai e você acabou, né? Então, em cada fase da criança, porque emocionalmente é muito importante. Para evitar que no futuro essa criança sofra com depressão, né? Ou outro transtorno que existe muitos dentro dela. Sim, sim, com certeza. E então, alguma dúvida, pessoal, pode ir perguntando, tá? Não tenha vergonha, que a nossa querida vai estar respondendo. E E Jaque? Foi a Jaque que perguntou, né? Isso. Meu colega de trabalho. E assim, eu falo um pouquinho sobre a sua área de psicologia. Você já está há bastante tempo na área? Não, ainda sou novata. Eu estou há 4 anos trabalhando. Eu faço psicologia clínica, faço avaliação psicossocial em empresa, né? Faço um trabalho também de bioalinhamento, que é em cima dos sintomas. Estou partindo já para constelação familiar. Então, todo dia a gente tem que estar estudando, porque cada caso é um caso. Pode vir... Você acha que a taxa maior é entre mulher ou entre homens? De quê? Taxa de quê? De depressão, assim, que acontece. É assim, a mulher, ela procura mais o socorro, o homem não, com o homem é mais difícil. Né? Então, homem ele só vai se realmente não tiver mais para onde ele correr. Mas não tenha dúvida que 99% são as mulheres que procuram ajuda, né? Porque tem aquela coisa, né? Eu sou macho, eu sou forte, eu não tenho isso comigo, né? Tanto é que a taxa de suicídio é maior com os homens do que com as mulheres, né? Porque até para isso o homem é mais, né? Porque ele é macho, então ele vai e faz a coisa certa, né?
A mulher, não. A mulher, ela vai tentando várias vezes, né? Mas eu participo também de um grupo que se chama Justiceiras e que, inclusive, o meu marido também participa desse grupo, Justiceiros. E nesse grupo a gente trabalha com pessoas que sofrem violência doméstica, né? Então, a partir dessa violência que ela sofre dentro de casa, ela pode desenvolver vários tipos de transtornos mental, né? E é um grupo que está aí para apoiar as pessoas que, se você souber, se vocês que estão assistindo, de alguém que sofre violência doméstica, tanto de homem para mulher, quanto de mulher para homem, né? No grupo Justiceiro a gente atende as mulheres, no Justiceiro são os homens. Do lado dos homens é mais para fazer uma reflexão entre os homens, o que está acontecendo, né? Não é um tratamento, mas é um reconhecimento de personalidade, de comportamento, é muito bacana. E do Justiceira é feito um trabalho através de assistente social, de psicólogo, de médico, de advogado, onde vai ser dado todo um suporte para você conseguir desse vício, conseguir sair desse vício que você não consegue desgrudar disso, você fica rodando desse círculo vicioso, né? Então, o abuso doméstico é algo muito sério, principalmente agora em época de pandemia, né? E começa com um relacionamento tóxico, né? Um namoro, às vezes, não foi nada, né? Aconteceu, só foi o jeito que na hora ele estava bravo, né? Ou ela estava brava. E as pessoas tendem a continuar nisso e acaba tendo dificuldade mesmo de sair desse relacionamento. Sim, sim, não tenha dúvida disso, né? Fica sempre naquela esperança, porque ele vai mudar, só foi hoje, né? Então, aí quando você vê, você já está mentalmente muito doente, muito prejudicada, a idade passou, fora quando você sofre abuso físico, né? Violência física, porque a violência ela é no campo moral, no campo psicológico, no físico, no patrimonial. E são violências que afetam você por um todo. Todas elas, tanto a física quanto a moral, a patrimonial, ela vai afetar o teu psicológico. Não tenha dúvida. Com certeza. E se a gente não consegue falar, né, sobre isso, como eu aprendi com você, apresenta no nosso corpo como doença, seja ela na pele, seja Sim. ela na parte hormonal. É bem complicado se não dá a devida atenção aos sintomas iniciais, né? Isso. Às vezes você está com uma dor de estômago, porque eu comi isso, comi aquilo, comida não faz mal para ninguém, né? O que faz mal é a forma como está a tua cabeça, né? O teu pensamento. Comida não faz mal para ninguém. Se fizesse mal, ia fazer para todo mundo junto. Então não é a comida. É a maneira, é a percepção que eu tenho dos conflitos que eu estou vivendo. Seja uma ansiedade, seja uma ira. Com certeza. Uma mágoa. História. Então, estamos chegando já na reta final, falta aqui 15 minutinhos. Se você quiser deixar aí uma mensagem para as pessoas. Quer falar mais alguma coisa? Então, inclusive, eu quero falar também que tem além do grupo Justiceiros, também tem um grupo onde é trabalhado o abuso de líderes religiosos também. Que interessante. É para a gente estar podendo ajudar essas pessoas que esse tipo de abuso, seja no moral, no patrimonial, no psicológico, né, no sexual, existe em qualquer lugar. Onde tem ser humano, existem conflitos e problemas, né? Então, a gente pede que, se você está com algum problema, algum sintoma, você não está legal, você está precisando conversar, liga para o CVV 188. Vai ter alguém lá te esperando para conversar contigo, para te acalentar e te mostrar que para tudo tem solução. Você não está sozinho. Tome o primeiro passo. Procure alguém que você confie. Se não confia em ninguém, CVV na cabeça. 188. Do Grupo Justiceiras também. Você pode entrar lá na internet, você sabe de alguém que sofre esse abuso dentro do lar.
liga lá, se conecta, também sigiloso, né? Ninguém vai estar mostrando a sua identidade, só se assim você permitir, em algum caso, se assim você quiser. Então, a área da saúde está aí para te ajudar, procura um psicólogo, uma pessoa de confiança, porque a gente precisa muito. O nosso Você não direct pode também fazer está aberto para conversar, pode chamar a gente no direct. O Instagram da Silvia é @Silvia, como que é o seu Instagram? Ser psicóloga, né? Se eu não me isso, engano. isso. E pode entrar em contato com ela, chama ela no direct, tá os contatos dela lá. Não fique guardando para você, né? Não, de jeito nenhum. A gente precisa cuidar da nossa saúde mental, que automaticamente vai ser refletida na nossa saúde física, né? Isso mesmo. Muito obrigada por aceitar o convite, tá? Daqui a pouco começa a contagem regressiva. A gente parece que a gente nem vê, a hora passa muito rápido. Demais, demais. Muito obrigada de coração mesmo por ter aceitado. E vamos marcar mais conversas aí em frente, quem sabe aí, né? Como para ajudar. Precisar é só chamar. Boa Então noite segue para ela, todos. gente, no Instagram. Se você chegou no finalzinho, a live vai ficar salva no IGVT, então pode nos acompanhar aí no nosso perfil. Agradeço a todos que estão aqui presentes, participando da nossa live, e também aqueles que irão assistir depois, tá? Tchau, tchau. Tchau.